Olá, pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Passando aqui para explicar para vocês, pessoal, o bloco 3 da semana de 20 a 24 de setembro, tá certo? Então, olha só, como vocês podem ver, nós temos aqui de início um texto, na verdade, é uma parte de um texto, de um conto chamado Gato de Botas, tá certo? Então, você vai ler o trecho, né, do conto Gato de Botas, que ele foi registrado pelas mãos dos irmãos Grimm, e neste conto, o filho caçula ele recebe de herança um gato, e não sabe bem o que fazer com ele, mas o gato pede ao rapaz um par de botas, e lhe promete recompensas. Então, como vocês podem ver, é, é um texto bastante gostoso para leitura. Observe que ele tem aqui a formação dele em parágrafos, né? E aí você vai fazer a leitura desse texto, observando a questão dos parágrafos, tentando compreender o texto, para que em seguida vocês possam responder as perguntas que vêm logo abaixo, tá certo? Então veja só. Número um, nesse trecho do conto, além da fala dos personagens, há a fala do narrador. Como é possível diferenciar as falas? Então, quando você faz a leitura desse texto, como é possível a gente diferenciar a fala dos personagens e a fala do narrador? Número 2. Quais as características a seguir descrevem o gato, de acordo com as atitudes dele no texto? Então, o gato, quando você percebe a leitura no texto, o gato ele é preguiçoso, ele é inteligente, ele é medroso, corajoso, mentiroso, bom caçador. Lembrando que aí, pessoal, vocês podem marcar mais de uma alternativa, tá bom? Você marca todas as alternativas que vocês acham que são características do gato, que são características descritas pelo gato. Outra, porque essas características do gato são importantes para o desenvolvimento do conto, né? Então, isso aí é algo mais particular. Como é que você compreende que essas características do gato, elas são importantes para desenvolver, no decorrer do conto, para o desenvolvimento da história, certo? Mais adiante, você tem a questão 4, que você vai destacar no texto a parte que mostra o arrependimento do filho do moleiro por ter gastado dinheiro nas botas. Então, tem uma parte do texto que mostra claramente o momento em que ele se arrependeu de ter gastado dinheiro com as botas para o gato, tá certo? Já o número 5, foi vantajoso para o filho do moleiro dar um par de botas ao gato? Por quê? Vocês acham que foi legal, foi vantajoso, compensou dar um par de botas, né, para o gato? Né? Por quê? Explique por quê. O número 6, você vai reler esses trechos e observar as palavras destacadas. Observe que nesse trecho aqui, ó, eram aves tão ariscas que os caçadores não conseguiam apanhá-las. Quando então o gato se apresentou diante do rei, fez uma vênia, que vênia significa saudação, reverência profunda, e disse em voz vigorosa. Aí, os adjetivos arisca, adjetivo aqui está dando qualidade, tá bom? Está dando característica. Então, os adjetivos ariscas e vigorosa podem ser substituídos por quais? Por quais palavras, né? Então, quais são aqui as expressões que podem substituir as palavras ariscas e vigorosa? Aí é uma dessas alternativas, tá bom? Outra, leia o cartaz informativo a seguir para fazer as atividades de 8 a 13. Então, as questões 8 a 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai estar voltada para esse cartaz aqui. Observe que é um cartaz de campanha, né, de propaganda, de combate ao Zika vírus, né, ou seja, ao mosquito Aedes. Então, você pode ver que tem uma frase em destaque, né, e tem algumas formas de combater o mosquito, né, ele apresenta aqui também algumas formas de combater o mosquito. E aí, mais adiante, tem aqui o objetivo principal do Ministério da Saúde brasileira ao distribuir esse folheto. Qual é o objetivo? Aí, apenas uma alternativa você vai marcar aqui, tá certo? Número 9, quem é o público-alvo do cartaz? Ou seja, esse cartaz ele foi feito para atingir que público? Qual é o público que o Ministério da Saúde pretende atingir com esse cartaz? Número 10, o que o público-alvo do cartaz deve fazer para colaborar na campanha Zika Zero, né? Então, que tipo de ação, né, as pessoas devem fazer para colaborar com essa campanha? Número 11.
Nos cartazes de conscientização, as imagens, as cores e outros recursos gráficos são trabalhados de modo a estimular os leitores para que o objetivo da campanha seja alcançado. Além da linguagem verbal, aqui utiliza apenas palavras. Assinale com um X, você vai marcar somente com um X apenas os recursos gráficos utilizados para reforçar a intenção da campanha, tá bom? Então, quais foram os recursos gráficos, desenho, outro tipo de recurso que foi utilizado para justamente reforçar a intenção da campanha? Aí você pode marcar mais de uma alternativa, tá bom? O número 12, observe esta orientação que o cidadão deve cumprir para o combate ao mosquito. Diz aqui, ó, mantenha a lixeira bem fechada. Observe que tem um destaque aqui para a palavra bem, né? Observe que a palavra destacada, ela pode ser substituída por, tá certo? Então, qual é a palavra dessas quatro que estão aqui ao lado dos parênteses? Podem substituir a palavra bem. Só existe uma alternativa, tá bom? E o 13, observe todas as ações necessárias para combater o mosquito e responda: qual é o ambiente favorável para a proliferação do mosquito? Ou seja, qual é o ambiente que o mosquito mais gosta, né, para que ele possa se reproduzir? Aí você vai colocar aqui, tá certo? Terminou a parte de português, né, a gente vai para a parte de matemática. A parte de matemática, vocês observam que nós trouxemos situações, problemas, onde o aluno vai fazer a leitura e vai tentar responder, marcando a alternativa correta, tá certo? Então, logo no número 1, diz aqui que os alunos da escola Magia do Saber, eles estão fazendo uma campanha para arrecadar latas de leite em pó para o abrigo que fica próximo à escola. Na tabela, abaixo, estão anotadas as quantidades de latas de leite que foram arrecadadas pelas turmas do 5º ano, durante as 2 primeiras semanas da campanha. Então, como você pode ver, o título da tabela é Latas de Leite arrecadadas pelas turmas do 5º ano. Então, a turma A, o 5º ano A, na primeira semana arrecadou 45 latas de leite, e na segunda semana, 37. Já o 5º ano B arrecadou 35 na primeira semana e 43 na segunda semana. Já o 5º ano C arrecadou 36 latas na primeira semana e 28 latas na segunda semana. Então, a pergunta é, o número de latas arrecadadas pelas turmas do 5º ano na segunda semana foi de quanto? Então, para você descobrir qual é a resposta, basta somar 37, 43 e 28. E aí você encontra uma dessas alternativas, tá bom? Número 2, observe a igualdade a seguir. 580 menos 38 é igual a 600 menos quanto? Tá certo? Então, vamos lá. Quando você pega 580 e você traz para cá, ó, faz uma continha de subtração, né? 580 tira 38. Vai sobrar quanto? Tá certo? Aí você vai ver desse valor para quanto é o número que está faltando aqui, para dar igual a isso aqui, ó. Tá certo? Então, o valor que der dessa subtração 580 menos 38, você vai colocar aqui em cima. E do outro lado, você vai ver qual é o número aqui que deve ser colocado para dar o mesmo valor que deu dessa subtração aqui. Tá ok? O número que falta nessa igualdade para que ela seja verdadeira é... Então, qual é desses números aqui, ó, 58, 38, 20 e 10, qual desses números deve ser colocado aqui para que a igualdade fique correta, né? Para que a resposta fique correta, tanto de um lado quanto de outro da igualdade, tá bom? O número 3, escreva os números aqui, ó, aí tem 12.573, são 4 números com 5 ordens, tá bom? Então, vocês vão escrever nessa linha aqui, em ordem crescente, do menor para o maior, ok? Já o quadro diz assim, ó, Pedro tem 5 fichas com algarismo. Então, veja só que Pedro tem a ficha 4, a ficha 2, a ficha 0, a ficha 3 e a ficha 9. Ele tem esses 5 algarismos. Agora, a pergunta é, qual é o menor número de 5 algarismos diferentes que Pedro pode escrever com esses algarismos? Né? Então, qual é o menor número que Pedro pode escrever usando aqui esses algarismos? Qual é o menor número? Agora entenda, não pode repetir nenhum algarismo, tá bom? Veja qual é o menor número que ele pode formar usando essas 5 cartelas, essas 5 fichas. O número 5 diz, Solange perdeu uma nota de R$ 50 e ainda ficou com 703. Quanto ela tinha antes de perder o dinheiro?
É muito fácil, é só você pegar 703 e somar com 50, tá bom? Aí você tem a resposta. O número 6 diz que o número que pode ser decomposto em 7 vezes 10.000, mais 8 vezes 1.000, mais 6 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 4, né? Então, esse número aqui, ele corresponde a qual desses números aqui, ó? A, B, C ou D? Aí você vai dar uma olhadinha e vai ver qual desses números aqui, que quando a gente for decompor, ele vai dar exatamente igual a esse que está destacado aqui em cima. O número 7, observe só, traz aqui um gráfico. Diz que o gráfico abaixo ele indica a quantidade de bandeirinhas feitas pelos moradores do bairro Bom Morar, durante 3 semanas, para enfeitar a praça do bairro para uma festa. Então, o título do gráfico é quantidade de bandeirinhas feitas por semana. Observe que na primeira semana, observe a legenda que cada bandeirinha representa 100 bandeirinhas. Ó, cada figura da bandeirinha representa 100 bandeirinhas. Então, na primeira semana, teve 3 figuras. Na segunda semana, 4 figuras. E na terceira semana, teve 5 figuras. Né? Aí a pergunta é, qual foi o total de bandeirinhas feitas pelos moradores? Aí você vai somar isso aqui tudinho. Agora entenda, você também tem que transformar as bandeirinhas de acordo com o valor que ela representa. Tá certo? Então, só um exemplo. Na primeira semana foram 3 figuras de bandeirinha. Como cada uma vale 100, então na primeira semana foram 300 bandeirinhas que foram produzidas, tá bom? Então, olha só, e aí você vai transformando a segunda semana, a terceira e depois soma tudo para saber quantas bandeirinhas foram feitas pelos moradores. O número 8 diz assim, o número 34.266, escrito com algarismo, fica. Então, qual é a alternativa que mostra a mesma coisa que está aqui em cima? 34.216. Aí você vai ver qual é a alternativa e vai marcar, tá bom? O número 9 diz assim, Pedro tinha R$ 6.780 na caderneta de poupança. Depois que fez um depósito, ele ficou com 7.580. O depósito feito na caderneta foi de quanto? Então, para você saber quanto é que foi feito o depósito, qual foi o valor do depósito, basta pegar 7.580 menos 6.780, e aí você faz uma continha de subtração, e aí vai dar um desses valores aqui, tá bom? Número 10. Laura tem 6 anos a mais que seu irmão Luiz. Se ela nasceu em 2004, em que ano nasceu Luiz? Tá certo? É só você pegar aqui, ó. Ela nasceu em 2004 e ela tem 6 anos. Luiz, olha, 6 anos a mais que Luiz. 6 anos a mais. Então, se ela nasceu em 2004, em que ano nasceu Luiz? Aí você vai ver, fazer um cálculozinho aí para descobrir qual é, né, o ano em que nasceu Luiz, tá bom? Número 11. Na escola de Luiz, as crianças fizeram uma festa para arrecadar dinheiro para comprar ventiladores para as salas de aula. A escola já possuía R$ 1.200 para essa compra, e com a festa conseguiu arrecadar mais de 2.400. Quantos reais a escola tem agora para comprar os ventiladores? Então, é só uma continha de mais. Somar 1.200 com mais 2.400, aí você tem a resposta. O número 12 diz que Beto comprou um par de tênis por R$ 187, tá bom? E uma calça por R$ 103. Ele deu R$ 300 para pagá-los. Quanto Beto recebeu de troco? Primeiro você tem que somar, né, para saber quanto é que deu, qual foi o valor que Beto precisou pagar no par de tênis e na calça, somando os dois. E aí depois você pega esse valor que vai dar aqui com a compra total e vai diminuir de 300, tá certo? Para saber quanto é que Beto recebeu de troco. O número 3 diz que Leandro tinha R$ 310. Olha, ele tinha R$ 310. Ele comprou uma camisa por 38, uma calça por 79 e um par de tênis por 129. Agora ele quer comprar um frasco de perfume que custa 48. Vai faltar ou vai sobrar dinheiro? Quanto? Então, veja aí qual é o cálculo que você tem que fazer. É bem facilzinho para poder descobrir se vai faltar ou se vai sobrar dinheiro e dizer quanto, tá bom? Só uma dica. Você pode aqui, ó, somar 38, 79 e 129. Saber quanto é que dá no total esses 3 itens, tá certo? E aí você vê se aí vai dar para comprar ou se vai sobrar alguma coisa, já que Leandro tinha R$ 310, tá certo? Terminou matemática, vai para a ciência. E aí, nesse terceiro bimestre, nós vamos estar explorando a questão dos hábitos alimentares, tá certo? Então, essa parte aqui é muito fácil. Eu pedi apenas para você criar um cardápio,
tá bom? Equilibrado no quadro abaixo, citando bebidas e alimentos que possam ser consumidos no café da manhã, no almoço, no jantar, tá certo? Não esqueça de incluir a sobremesa. Então, monte um cardápio para o café da manhã, que tipo de alimentos a gente pode comer no café da manhã e que tipos de alimentos a gente pode comer no almoço e no jantar, tá certo? Aí, número 2, dos alimentos que você listou acima, indica quais são de origem vegetal e quais são de origem animal. Lembrando que aqui os de origem vegetal são aqueles que são de origem das plantas, que são oferecidos pelas plantas. E de origem animal são aqueles alimentos que a gente come, que vêm dos animais, tá certo? Então, vejo aqui e coloco o nome dos alimentos. E aí eu trago aqui uma imagem para você fazer a questão 4 e a questão 5, tá bom? Veja aqui a imagem bem direitinho, olha só, esse rapaz sendo refletido no espelho, né? E aí pergunta aqui, número 4. A imagem refere-se a um tipo de distúrbio nutricional muito comum atualmente, em que as pessoas são magras e se veem gordas. Qual é esse distúrbio? Aí você vai colocar, será que é anemia, anorexia, diabetes ou obesidade? Tá certo? Aí você marca uma das alternativas. O número 5, você vai apenas descrever quais motivos levam a pessoa a desenvolver esse tipo de distúrbio. Tá legal? Escreva com as suas palavras. O número 6, você vai marcar com X a alternativa que indica um aditivo químico que ele é muito presente nos alimentos, tá bom? Um tipo de aditivo químico, são coisas que são colocadas nos alimentos para poder dar sabor, tá? Para poder dar mais gosto, tá bom? São carboidratos, proteínas, gorduras totais ou sódio. Que tipo de aditivo químico é colocado nos alimentos para dar um pouco mais de sabor, certo? 7. Quando uma pessoa está muito acima do peso para a sua idade e altura, ela está com que tipo de distúrbio nutricional? Quando ela está, olha só, quando ela está acima do peso, ela está com obesidade, com cansaço, com desnutrição ou com raquitismo. Serve bem direitinho. E aí a próxima questão traz uma pirâmide alimentar para você fazer as questões 8 e 9, tá bom? Então, na pirâmide alimentar, você percebe que ela mostra quais são os alimentos que a gente deve comer, né, com mais frequência e em que grupos a gente deve comer mais. Então, essa pirâmide alimentar, deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui, para vocês verem. Vou melhor aumentar mais um pouquinho aqui, só um instante. Pronto, dá para a gente ver aqui. Ó. Observe aqui que na base da pirâmide, nós temos a orientação que é para a gente poder tomar muita água e atividades físicas. Então, água e atividades físicas aqui na pirâmide alimentar. É a base, tá bom? E aí a gente chega para dois grupos importantes, que é o grupo do azeite de oliva e óleos vegetais, que a gente pode consumir, né? Soja, canola, milho e girassol. E do outro lado, cereais integrais, como arroz, né, pão, macarrão, tudo isso aqui a gente pode comer, né, com umas quantidades. E aí, o segundo grupo, nós temos frutas e legumes e verduras, tá bom? É o grupo que a gente também deve comer um pouco também mais, né? Observe que é mais aqui a parte que está na base da pirâmide, depois vai diminuindo a quantidade que a gente deve comer, tá certo? E aí, nesse terceiro grupo, nós temos as leguminosas, que aí nós encontramos aqui o feijão, né? Nós encontramos aqui outros alimentos que são parte que faz parte do terceiro grupo. Amendoim, né, feijão, essa parte aqui que a gente deve comer também uma quantidade maior do que as frutas, menor do que as frutas. E no outro grupo, a gente tem o grupo dos peixes, aves, ovos e mariscos. Que é esse grupo aqui, onde a gente também deve comer uma quantidade suficiente. E lá, mais chegando no topo da pirâmide, nós temos os laticínios, que são comidas que são produzidas a partir do leite, né? Observe que a gente vai diminuindo o consumo, né? Vai ficando lá em cima. E os alimentos que a gente deve consumir em menor quantidade são as carnes vermelhas, manteiga, açúcar, né? Batatas, refrigerantes e doces, tá bom? Isso aqui é para a gente comer em menor quantidade. Então, o que a pirâmide alimentar representa, né? Então, olhando essa pirâmide, o que ela representa, tá certo? Aí você vai dar uma olhadinha e vai explicar com suas palavras. Número 9. Sobre a pirâmide alimentar, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. São 5 frases onde você vai ler e vai dizer se ela é verdadeira ou falsa, tá bom? Por exemplo, primeiro, os alimentos presentes no topo da pirâmide, lá no topo, devem ser consumidos em maior quantidade. Isso é verdadeiro?
os alimentos que ficam aqui, ó, no topo da montanha, da pirâmide, eles devem ser consumidos em maior quantidade. Isso é verdadeiro ou falso? Tá bom? Você veja aí. E vai lendo e vai colocando V ou L. Número 10. Assinale a alternativa que apresenta a melhor opção de cardápio para uma pessoa com tendência para ganhar peso. Então, das alternativas que tem aqui, nós temos 4 alternativas aqui, que são cardápios diferentes. Então, qual delas é a melhor opção de cardápio para uma pessoa que tem tendência para ganhar peso, para engordar? Né? E você marca uma das 4 alternativas. E a última, você vai observar as imagens abaixo e vai fazer as atividades 11 e 12, tá bom? Então, observa a refeição A, observa a imagem da refeição A e observa a imagem da refeição B, tá certo? Em qual dos dois pratos, A ou B, temos uma refeição mais equilibrada? Aí você escolhe A ou B e explica por quê, tá bom? E o número 12, em relação à refeição A, só em relação à refeição A, podemos dizer que ela é rica em carboidratos, pobre em carboidratos, rica em vitaminas ou pobre em gorduras, tá certo? Então, veja aí, carboidrato é aquilo que dá energia, tá bom? Vitaminas é aquilo que faz bem, que protege nosso corpo. E gorduras, você sabe que também não faz muito bem gordura no nosso corpo, tá certo? Então, essa é a nossa atividade, o nosso bloco de atividades. Espero que vocês tenham compreendido, né? E a gente possa tirar no futuro no grupo, né, individualmente, alguma dúvida caso apareça, tá bom? Bom estudo para vocês, até mais.